Vamos conversar um pouquinho a respeito de grandezas físicas. Primeiro de tudo, o que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido ou comparado a padrões e critérios estabelecidos e aceitos pela comunidade científica. Eu posso citar exemplos de grandezas físicas, ou seja, entidades que são passíveis de medição, como por exemplo tempo, massa, espaço, velocidade, aceleração, força, energia, torque, entre tantos outros. Agora, existem coisas que eu não consigo medir. Por exemplo, amor, dor, empatia, felicidade, medo. Esses são exemplos de coisas que não são grandezas físicas. Então, de modo geral, eu posso dizer que uma grandeza física é um atributo abstrato pertencente a um objeto. Essas atribuições elas podem ser medidas direta ou indiretamente. Note que a grandeza física ela é abstrata porque você não consegue pegar. Eu não consigo pegar o tempo, pegar o comprimento, pegar a massa, mas eu consigo dar um jeito de medir ou comparar com valores de referência. Eu posso classificar a grandeza física de quatro maneiras. Eu posso classificar ela como grandeza escalar, se essa grandeza ela é perfeitamente definida por um número e quando houver unidade de medida, por exemplo, tempo, comprimento, área, volume, densidade, temperatura, energia. Você não precisa de mais informações. O comprimento de uma régua é 30 centímetros. Acabou. Não importa. A temperatura média da superfície do corpo humano é 36,5 graus Celsius e já está bem definido. O intervalo de tempo equivalente a 300 segundos pode ser correspondente a 5 minutos e também não precisa de mais informações. Agora, eu posso classificar uma grandeza como vetorial. Como assim, professor? Uma grandeza vetorial, ela precisa, além da sua parte escalar, uma orientação espacial constituída de direção e sentido para que esta seja completamente entendida, completamente compreendida. Como assim? Eu posso falar, por exemplo, tem um corpo que está se movendo a 60 quilômetros por hora. Se eu não te dizer mais nada, tem como você saber para onde que ele está indo ou de onde que ele veio? Eu vou aplicar uma força sobre determinado objeto e eu quero saber se ele vai entrar em movimento. Tem como saber se eu não especificar qual que é a direção, qual que é o sentido dessa força? Não tem como saber. Então essas grandezas que demandam mais informações como direção e o sentido são chamadas de vetores. Eu posso também ter grandezas chamadas dimensionais, que elas possuem uma representação ou equação dimensional, e no caso também possuem respectivas unidades de medida, como essas que eu já citei, tempo, velocidade, massa, força, energia, potência, e existem algumas grandezas que são adimensionais. Essas não possuem nem representação ou equação dimensional, tampouco elas possuem unidades de medida. Que exemplo que eu posso citar? Coeficiente de atrito, rendimento, vantagem mecânica. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do Sistema Internacional de Humanidades, o SI. Trata-se de uma convenção humana a qual se estabeleceu um padrão para a medição. Imagine o seguinte, se em determinado problema eu estiver trabalhando com várias unidades de uma mesma grandeza física, como distância, por exemplo, e em determinado momento eu estou trabalhando com polegadas, depois com milhas, com quilômetros, centímetros, milímetros, vira uma bagunça. Então, para padronizar, no sistema internacional são representadas algumas unidades oficiais. E dessas unidades oficiais, nós destacamos aquelas que nós chamamos de grandezas fundamentais. Professor, o que é uma grandeza fundamental? Uma grandeza fundamental é aquela que existe sozinha, independentemente de outras. Por exemplo, o espaço, o tempo, a massa, quantidade de matéria, temperatura, intensidade de corrente elétrica e intensidade luminosa. Essas são grandezas fundamentais, porque elas não precisam de nenhuma outra para que elas sejam compreendidas ou para que elas existam propriamente. Então, olha só, nesta tabela aqui eu coloquei para vocês a representação simbólica ou algébrica dessas grandezas. Então, é muito comum aparecer a letra S para indicar a posição que um corpo ocupa no espaço, por exemplo. Aqui, entre parênteses, essa representação simbólica, eu coloquei aqui a unidade física da grandeza espaço é o metro, unidade do tempo é o segundo, unidade da massa é o quilograma, unidade da quantidade de matéria é o número de mols, no caso que vai representar, então é o mol,
temperatura, a unidade é o Kelvin, intensidade de corrente elétrica é o ampere e intensidade luminosa é o candela. Eu quero que você repare em algumas coisas que apareceram aqui. Primeiro, as unidades físicas, quando elas não se referem ao nome de algum físico que está sendo homenageado com a representação dessas unidades, ela vem com letra minúscula, por exemplo, metro, segundo, mol, minúsculo. Agora, o Kelvin e o ampere, que são em homenagem a físicos, veja, são nomes, então Kelvin é um nome, ampere é um nome. Então, olha só, a unidade física ela é escrita com letra maiúscula. Só que, quando eu estou escrevendo por extenso essa unidade, por exemplo, a temperatura ambiente, lá, 300 Kelvin, 300 kelvins de temperatura, eu vou escrever por extenso minúsculo, porque eu não estou me referindo ao sujeito Kelvin, eu estou me referindo à unidade. Então, ela aparece ali com a letrinha minúscula. Mesma coisa que para o ampere. Bom, diante disso, vocês podem perceber aqui nessa terceira coluna, então, as unidades, e nós temos a representação dimensional. A representação dimensional ela vai servir para equações dimensionais. Então, para o espaço nós temos a letra L, tempo a gente vai ter a letra T, massa a letra M, quantidade de matéria que se refere ao número de mols expresso em unidade mol, vai ser o N, temperatura é a letra grega θ, intensidade de corrente elétrica é o I, e intensidade luminosa é o J. Com exceção do θ, são todos maiúsculos. E repare, entre colchetes está o símbolo daquela grandeza, aquela representação simbólica da grandeza que eu quero escrever, a representação dimensional, e ao ladinho aqui, então, no segundo membro dessa igualdade, a própria representação dimensional. Então, sempre que eu usar colchetes, eu estou me referindo agora a uma dimensão, a representação dimensional ou equação dimensional, quando for uma grandeza que apresentar mais de uma unidade de medida, por exemplo. Nós podemos destacar aqui uma diferença entre essas duas quantidades. Tem muita gente que acha que massa e quantidade de matéria são conceitos análogos. Não são. Massa é uma quantidade de inércia que um corpo apresenta. Ela está relacionada com a dificuldade de alterar o seu estado de movimento, da intensidade que deve ser exercida uma força sobre esse objeto para que este seja acelerado em relação a um sistema de referências. Agora, quantidade de matéria ela tem a ver com a quantidade de entidades físicas, pode ser átomo, molécula ou partícula, que constitui determinado sistema físico, por exemplo, um gás, propriamente dito. Então, a quantidade, o número de entidades físicas é a quantidade de matéria, expressa em mol, já a massa ela está relacionada com a quantidade de inércia de uma partícula, de um corpo, de um sistema, expressa essa quantidade, então, massa em quilograma. Uma vez que nós já tivemos contato com essas grandezas fundamentais, eu vou apresentar agora as grandezas derivadas. Mas do que se trata uma grandeza derivada? A gente vai falar das unidades e também das equações dimensionais. Repare o seguinte, se eu for representar aqui uma grandeza derivada, o próprio nome já sugere, ela não existe sozinha, independente de qualquer outra, mas ela decorre da combinação de uma ou mais grandezas fundamentais. Vou dar um exemplo para você, um exemplo muito fácil de entender, que é a velocidade. Então, eu vou escrever aqui a equação da velocidade, aquela equação da velocidade média que você já conhece. Então, velocidade, ela pode ser expressa como sendo a razão entre a variação do espaço ΔS pelo respectivo intervalo de tempo, ΔT. Então, se eu vou escrever, veja, a velocidade, eu estou dependendo de outras duas grandezas fundamentais. Quem são essas? O espaço e o tempo. Se eu estou fazendo uma divisão de quantidades aqui, eu posso bem representar a unidade da grandeza velocidade, estou colocando, então, unidade da velocidade entre parênteses aqui, ela vai corresponder à razão entre as unidades da grandeza espaço e da grandeza tempo. Se você bem olhar aqui na tabela, a unidade do espaço qual que é? É o metro. Unidade do tempo é o segundo. Então, eu estou dividindo metro por segundo.
É muito comum aparecer, então, velocidade, por exemplo, 60 metros por segundo, 20 metros por segundo, menos 15 metros por segundo. Então, metro por segundo. Mas eu posso também representar esse metro por segundo dessa forma, metro vezes segundo a menos 1. E está representado, então, a unidade da grandeza velocidade. Eu posso colocar ainda uma outra representação, por exemplo, a aceleração. Para quem lembra, uma das equações, e é interessante se você conhecer uma equação que representa aquela grandeza física, você pode utilizar essa equação. Professor, e se eu conhecesse outra equação? Se você fizer corretamente esse procedimento de substituição das unidades, você vai conseguir representar tranquilamente. Então, uma equação que relaciona a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, eu posso representar assim. Ó, agora eu vou usar, então, como em termos unitários, a unidade da grandeza física aceleração é igual à unidade da grandeza física velocidade dividido pela unidade da grandeza física tempo. Eu sei que a unidade de velocidade é metro por segundo, posso representar metro vezes segundo a menos 1. Dividido pela unidade de tempo, que é o segundo. Então, tem duas maneiras de representar. Quando eu faço aqui repito a base e diminuo os expoentes, aqui o segundo aparece a primeira potência, então, veja, eu posso expressar como metro por segundo ao quadrado ou metro vezes segundo a menos 2. Está representado, então, a unidade da grandeza aceleração. E tem tantas outras. Eu posso representar ainda a grandeza força. A equação mais simples que me permite calcular força é uma das maneiras de expressar a segunda lei de Newton como sendo o produto da massa vezes a aceleração, para o caso em que a massa ela é invariante no tempo. Então, eu posso escrever que a unidade da grandeza força ela é igual ao produto da unidade da grandeza massa pela unidade da grandeza aceleração. A unidade da grandeza massa, se você acompanhar comigo nesse quadro, ela é o quilograma. Então, quilograma, unidade da grandeza aceleração, está aqui, ó, vezes metro por segundo ao quadrado ou segundo a menos 2. Está representada, então, essas unidades. Tá, professor, eu já fiz a representação das unidades, eu já entendi como que eu faço isso. E agora, se eu quiser fazer a representação dimensional, então nós vamos discutir a respeito dessa representação e como que a gente faz esse processo de cálculo. Para fazer a representação dimensional, agora eu vou usar o conceito de representação dimensional com os colchetes. Então, vai aparecer aqui, ó, a dimensão da grandeza física velocidade é igual. Mesma coisa, eu vou usar a equação da velocidade aqui. Veja só, eu estou dividindo espaço por tempo, variação do espaço por variação de tempo. Então, eu vou dividir a dimensão da grandeza física espaço pela dimensão da grandeza física tempo. Vamos lá. Então, essa representação dimensional ela pode ser expressa. Veja só, dimensão de espaço. Dimensão de espaço é o L maiúsculo. L por dimensão de tempo. É o T maiúsculo, dividido por T. Então, nessa representação dimensional, também não é comum aparecer aqui a resposta final na forma fracionária. Então, como é que ela pode ficar? Ela pode ficar L vezes T a menos 1. Está feita a representação dimensional da grandeza velocidade. Vamos para a da aceleração. Então, vai ser a dimensão da grandeza física aceleração é igual à dimensão de velocidade pela dimensão de tempo. Eu sei que a dimensão de velocidade, a gente acabou de escrever aqui, é L vezes T a menos 1. Eu estou dividindo pela dimensão de tempo, que é o T, de acordo com a nossa tabela aqui. Então, o que vai fazer? Eu vou agrupar esses T's que aparecem aqui, justamente não aparecem em forma de fração por conta disso. Então, vai aparecer o seguinte, L vezes T a menos 2, e está aí a dimensão da grandeza da aceleração. E força, como é que fica? Mesma coisa, ó, a dimensão de força corresponde ao produto das dimensões de massa e aceleração. Então, vai ficar, dimensão de massa é o Mzão, ó, o M maiúsculo. M vezes a dimensão de aceleração, L vezes T a menos 2, o que a gente acabou de fazer.
Então tá aí. Professor, então se eu tiver a equação daquela grandeza e for reduzindo as dimensões a partir das representações das grandezas fundamentais, eu consigo escrever a dimensão de qualquer outra grandeza física. Exatamente. Para a gente não ficar muito tempo aqui, eu preparei para vocês agora a representação aí das principais que a gente utiliza aí na física. Vamos dar uma olhadinha. Então aparece para vocês aí as grandezas derivadas, velocidade, aceleração, força, pressão, energia, potência. Alguma equação algébrica, não precisa ser necessariamente esta equação de força. Se você conhecer uma outra que também permita calcular força, como por exemplo a lei de Coulomb com a força elétrica, isso aqui é bem mais complicadinho, mas é possível também fazer essa representação. Aqui, unidades quando tem uma designação especial, justamente para aquele caso que eu falei há pouco, quando a grandeza física ela indica o nome de um físico. Por exemplo, a unidade no sistema internacional de força é o Newton. Newton, mas em termos das grandezas fundamentais, essas unidades derivadas, ela vai representar quilograma, metro, segundo a menos 2. Acontece aqui para pressão também é o PA, em homenagem a Pascal, escrito por extenso minúsculo, porque eu não estou me referindo ao sujeito, e sim à unidade física. Também vai ser quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 2. Aqui está a representação dimensional dela. Tenta fazer depois, dá um pause aí, pega essas equações. Você sabe que a área é metro quadrado. Tenta ver se você consegue chegar nessas representações de unidades e de equações dimensionais. Aqui para energia é o Joule e para potência é o Watt. Existem outras designações especiais, mas na mecânica essas são as 4 principais. Tá vendo que nem toda grandeza física tem uma designação especial, né? Mas quando tiver, você sabe que também é possível escrever essas unidades derivadas em termos das unidades fundamentais. No contexto da conversão de unidades, é muito comum a utilização de prefixos de unidade. Prefixo é uma letra que vem antes da unidade. Por exemplo, eu posso citar aí o contexto da distância equivalente a 40 quilômetros. K minúsculo, então é o prefixo quilo que vem antes da unidade metro. Veja, 40 quilômetros, então é uma representação de um deslocamento que pode ser convertido tranquilamente para metro. Aparece aí esse quadro com os principais prefixos de unidade, sempre está variando uma unidade no expoente de potência de base 10, indo do maior ao menor. Veja, então quilo equivale a 1000 vezes a unidade, hecto, 10 ao quadrado, 100 vezes a unidade, deca, 10 vezes a unidade. A unidade propriamente dita, ela não tem um prefixo na frente, o símbolo para representar é 1, que equivale a 10 elevado a 0. Desse décima parte é 10 a menos 1, centi, centésima parte 10 a menos 2, milésima parte 10 a menos 3. Repare que para cada contexto eu vou representar o deslocamento de um carro entre duas cidades. Vou expressar em quilômetros. Quero expressar o deslocamento de um inseto, por exemplo. Eu posso usar em centímetros. Agora, a estrutura, por exemplo, correspondente ao tamanho de um embrião. Posso falar que essa medida vai ser expressa em milímetros. Então, para cada contexto, se adota aí um prefixo que é mais adequado para essa representação de unidades. Mas eu posso converter e voltar para a unidade oficial do SI. Então, eu posso vir aqui trocar o prefixo quilo pela sua correspondente. Então, olha só, essa distância de 40 quilômetros, ela pode ser expressa como sendo 40 quilômetro é 40 vezes 10 à terceira. 10 à terceira é o prefixo equivalente à representação simbólica quilo vezes o metro. Então, essa distância ela pode ser representada como 40 vezes 10 à terceira metro ou 40 mil metros. Tá aí, então, uma representação. Agora eu posso ter representações especiais aqui, que são os prefixos da engenharia, onde eu vou pulando o expoente de 3 em 3, para cima ou para baixo, tendo como referência aqui a unidade. Eu vou subindo, então, de 1000 em 1000, quilo, mega, giga, tera, existem coisas maiores do que isso, e também coisas muito menores, milésima parte, milionésima parte, eu estou dividindo a unidade em 1 milhão. Por exemplo, eu vou falar da espessura de um fio de cabelo, 20 micrômetros. 20 micrômetros, o que é isso? Então vai aparecer lá, a espessura de um fio de cabelo, ela vai corresponder, vou colocar aqui a letra E, como sendo 20 micrômetros, em que esse mi
ele indica justamente o valor do prefixo de unidade. Olha só, o mi corresponde a 10 a menos 6. Então, eu posso escrever que essa espessura é igual a 20 vezes 10 a menos 6 metro. É uma coisa muito menor do que o metro. Estou dividindo um metro em 1 milhão de partes. Vamos pegar 20 dessas partes aí e vai corresponder à espessura do fio de cabelo. Também existem outras representações muito menores. Esses prefixos de engenharia são muito comuns aí na eletricidade. Agora que a gente já falou desses prefixos e conversão de unidades, nós podemos entrar num outro contexto que é o da notação científica e das potências de base 10, onde vão aparecer esses expoentes aí, tem algumas regrinhas para a gente fazer essa identificação. O número n igual a vezes 10 elevado a m é um número em notação científica se a é um número pertencente ao conjunto dos reais, m é um número inteiro, tal que o módulo de a ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, se essas condições forem satisfeitas, este número n ele está em notação científica. Para falar de ordem de grandeza, eu vou utilizar então a representação aqui, a ordem de grandeza desse número n já em notação científica, vai ser 10 elevado a m, se o módulo do número a é menor do que a raiz de 10, ou 10 elevado a m mais 1, se o módulo de a for maior ou igual à raiz de 10. Tendo em vista que raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Para fazer isso, eu vou destacar algumas propriedades lá da matemática básica, quando a gente faz o uso de potência de base 10. Por exemplo, quando eu vou somar duas quantidades em notação científica, 1a vezes 10 elevado a m, mais ou menos 1b vezes 10 também elevado a m. Eu vou colocar esse 10 elevado a m em evidência, de modo que esse resultado ele vai corresponder a a mais ou menos b, vai depender do sinal aqui entre esses números, vezes 10 elevado a m. Veja que eu não mexi no expoente, isso é importante. Agora, se eu vou multiplicar potências de mesma base, então vai ficar o seguinte, ó, a vezes b num produto, eu vou repetir aqui o valor desse produto, vezes na multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base 10 e somar os expoentes, m mais n. Se for uma divisão, vou dividir os coeficientes, repetir a base 10 e diminuir os expoentes. Se for uma exponenciação, eu vou elevar aqui aplicando a distributiva, tanto a quanto 10 elevado a n, eles estão sendo elevados por esse expoente aqui. O que vai acontecer? A elevado a n, vou repetir aqui fora, calculo esse número, 10 elevado a m elevado a n, repete a base numa potência de potências e multiplica os expoentes. Agora, se for uma radiciação, você vai repetir a base, vai dividir os expoentes, onde n seria o radical aqui, onde n seria o índice dessa raiz enésima, propriamente dita. Vamos a alguns exemplos. Então, olha só, eu posso citar aqui como que eu vou trabalhar com alguns números, algumas quantidades, e a gente vai verificar como que faz essas conversões. Então, o primeiro exemplo que eu vou citar aqui, eu tenho o número 25 milhões. É um número muito grande. Eu quero deixar esse número em notação científica e depois eu vou dizer qual que é a ordem de grandeza desse número aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer? Para aparecer em notação científica, primeira coisa, se o número tem que estar entre 1 e 10, tem que aparecer uma vírgula em algum momento. Então, 25 milhões ou 25 milhões, vírgula 0, eu não interfiro, não altero o número. Então, eu posso fazer assim. Outra coisa que tem que aparecer é uma potência de base 10. Então, eu vou colocar vezes 10 elevado a um número que não altere essa quantidade que eu tenho. Não posso vir aqui do nada e multiplicar por 10. Tem que ser uma potência de base 10 que não altere o número. Essa potência é 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1, e 1 vezes 25 milhões continua sendo 25 milhões. E agora eu vou dar uma dica para você não ter mais dificuldade quando for resolver problemas envolvendo notação científica. Veja, a vírgula ela tem que vir logo após o primeiro algarismo significativo, ou seja, o primeiro algarismo diferente de 0. No caso é o 2. Olha só, então era 25 milhões, a vírgula caminhou aqui do final
Até o 2, ela andou 3, 6, 7 casas. Então, eu vou mexer 7 unidades no meu expoente. Agora, eu tenho que pensar no sinal. Veja, eu tinha 25 milhões. Era um número muito grande. Ele mudou para 2,5. Até colocar aqui embaixo, 2,5. O que aconteceu? De 25 milhões para 2,5, esse número diminuiu. Se o número diminuiu, o que deve acontecer com o expoente? Ele deve aumentar. Para compensar a diminuição do número, o expoente deve aumentar. Então, eu vou colocar aqui um sinalzinho de mais. Vai ser, então, 10 elevado a 0 mais 7. Eu posso representar isso, então, como sendo 2,5 vezes 10 elevado à sétima potência. Este número já está em notação científica. Vamos ver se os critérios estão satisfeitos. 2,5 é um número real compreendido entre 1 e 10, podendo ser maior ou igual a 1, necessariamente menor do que 10? Sim. 7 é um número inteiro? É um número inteiro. Então, os critérios estão satisfeitos. Este número n, ele está representado em notação científica. Agora, vamos dizer qual que é a ordem de grandeza desse número. Se eu quiser a ordem de grandeza, eu tenho que olhar para esse coeficiente A. Repare nesse coeficiente aqui, 2,5. 2,5, ele é menor do que raiz de 10. Se ele é menor do que raiz de 10, eu vou preservar o expoente. Então, eu vou representar a ordem de grandeza desse número 25 milhões, só vou colocar o n aqui para indicar que é esse valor que eu estou representando, ele vale 10 elevado à sétima potência. Eu preservei o expoente, eu não precisei mexer. Eu só mexeria se esse número passasse de 3,16, seria maior do que raiz de 10, ou atingisse aí aproximadamente a raiz de 10. O que eu faria? Aí eu ia subir uma unidade no expoente e ele aumentaria uma ordem de grandeza. Como assim? Vamos citar outro exemplo. Eu posso vir aqui e calcular com vocês agora a letra B. Vou dar um exemplo aí de 40 mil. 40 mil, vamos lá, vamos fazer aparecer a vírgula. Então, 40 mil, vírgula 0, vezes uma potência de base 10 que não altere o resultado. No caso, 10 elevado a 0. Eu sei que a vírgula tem que vir logo após o primeiro algarismo significativo, então eu tenho que estar entre o 4 e o 0. Ela vai andar 3, 4 casas. Então, eu vou mexer 4 unidades no meu expoente. Repare que era 40 mil o número, ele baixou para 4,0. 4,0, o que aconteceu? É menor do que 40 mil. Se o número diminuiu, o expoente deve aumentar para compensar essa diminuição. Então, olha só, eu vou representar isso aqui, 0 mais 4, 10 elevado a quarta potência, e agora nós temos um novo número n já em notação científica. Só pode falar de ordem de grandeza para números que estão em notação científica. Não faz sentido falar a ordem de grandeza se eu não tiver convertido esse número para notação científica. Existe alguma vantagem de se trabalhar quando você tem números muito extensos para fazer cálculo? É interessante colocar ali em notação científica. Vamos fazer então a ordem de grandeza. Destacando esse coeficiente que multiplica essa potência de base 10, olha só, 4. 4 excedeu raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Se 4 é maior do que raiz de 10, quer dizer que a ordem de grandeza desse número aqui vai ser 10 elevado a m mais 1, ou seja, eu vou ter que aumentar uma unidade. Então, a ordem de grandeza desse número n, agora na letra B, ela vai ser 10 elevado à quinta potência. Eu tive que aumentar uma unidade no expoente da potência de base 10, porque o coeficiente A, que está multiplicando esse número já expresso em notação científica, ele excedeu a raiz de 10, ou seja, passou aí de 3,16. Fechou? Espero que tenha entendido. Agora, vamos para um exemplo onde eu estou trabalhando com um número muito pequenininho. Como é que eu faço para converter ele para notação científica? Vamos lá. Então, fazendo essa letra C agora, eu vou pegar esse número aqui, 0,000006775. Então, quero deixar esse número em notação científica. Como é que eu vou fazer isso? A vírgula já apareceu.
tem que fazer aparecer agora uma potência de base 10. Vezes 10 elevado a zero, que eu sei que não altera o meu expoente. A vírgula tem que vir logo após o primeiro algarismo significativo, para que ele esteja limitado entre 1 e necessariamente menor do que 10. Vamos lá? Então, olha só. Vai dar 3, 6 casas e parou. A vírgula parou aqui no 6. 6 está entre 1 e 10, sendo menor do que 10? Sim. Então, 6,75 é o número. Agora, veja. Eu tinha um número muito pequeno. 0,0000675. O número aumentou para 6,75. 6,75 é muito maior do que essa representação inicial. Se o número aumentou, para compensar, palavra-chave em notação científica é compensação. Para compensar o aumento do número, o expoente deve diminuir. Quantas unidades? O mesmo número de casas que a vírgula deslocou. Eu andei 3, 6 casas com a vírgula, então menos 6. Então esse número vai ser expresso por 6,75 vezes 10 elevado a menos 6. E esse número já está em notação científica. Agora, se eu quiser a ordem de grandeza desse número, o que eu vou fazer? Para representar a ordem de grandeza desse número n, eu tenho que pensar nesse número aqui, ó, na frente. Esse número que está multiplicando. 6,75. Ele é maior do que 3,16, que é aproximadamente raiz de 10. Se ele passou de raiz de 10, então eu vou aumentar uma unidade nessa potência de base 10, no expoente, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 6 mais 1 vai dar menos 5, e essa é a ordem de grandeza desse número. Eu espero que tenha compreendido essa representação e consiga agora distinguir melhor como que você representa o número em notação científica e como que você faz para saber identificar a sua ordem de grandeza. Eu espero que tenha curtido essa aula e até a próxima!